juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jojão. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Bom dia você que é ouvinte da Rádio Catedral 106.7. Sintonia da felicidade é só sucesso. Caçadores da Bíblia Perdida. Amados irmãos e irmãs, hoje, 17 de setembro, recorda-se no Alverne, na Toscana, a comemoração na Itália, a comemoração da impressão dos sagrados estigmas que, por maravilhosa graça de Deus, foram impressas nas mãos, nos pés e no lado de São Francisco, fundador da Ordem dos Menores. Numerosos artistas também se inspiraram nesse primeiro episódio imortalizado em telas e afrescos. Basta mencionar aqui, entre os mais famosos, as telas de Giotto na Basílica Superior do Poverello, do pobrezinho de Assis. São Francisco recebeu nesses dias chagas nas mãos, nos pés e no lado. Poucas palavras, aquelas do martiriológio, mas detalhes são fornecidos pelos primeiros biógrafos de São Francisco, em particular por São Boaventura de Banhorédio, que na sua legenda maior não deixa de relatar pormenores. Vejamos, corria o ano de 1224. São Francisco de Assis, 2 anos antes de sua morte, queria passar 40 dias de jejum em silêncio e solidão em homenagem ao arcanjo São Miguel. São Francisco fazia 3 quaresmas no ano, uma das quais a quaresma de São Miguel. Além disso, era costume do santo de Assis retirar-se, como Jesus, para lugares solitários e ermos, para assistir à meditação e à união íntima com o Senhor na oração. Ele sabia de fato que todo apostolado era estéril, se não sustentado por um crescimento espiritual da própria vida interior. Muitos lugares da Úmbria, Toscana e Lácio se orgulham de ter acolhido São Francisco nesses retiros frequentes. Diz a tradição que a visível fissura que há nesse monte, com enormes blocos suspensos, fora gerada após o terremoto que seguiu a morte de Jesus no Gólgota. Esse monte era propriedade do conde Orlando de Chiusi de Casentino, que, tendo grande veneração por Francisco, quis dá-lo a ele. Ali, os frades do Poverello de São Francisco construíram uma pequena cabana, e foi naquele lugar onde Francisco estava meditando por inspiração divina sobre a paixão de Jesus que ocorreu o acontecimento prodigioso. Ele rezava desse modo: ó meu Senhor Jesus Cristo, rogo-te que me dê 2 graças antes que eu morra. A primeira é que na minha vida, na minha alma e no meu corpo, sinta tanto quanto possível aquela dor que tu, doce Jesus, sustentastes na hora da tua mais amarga paixão. A segunda é que eu sinta no meu coração, tanto quanto for possível, aquele amor excessivo com o qual, Filho de Deus, teu coração foi abrasado para sustentar de bom grado tanta paixão por nós pecadores. A oração de Francisco não deixou de ser ouvida. Na verdade, ele foi feito digno de receber os sinais visíveis da paixão do Senhor em seu corpo. E aconteceu o milagre de forma tão maravilhosa que os pastores e habitantes das redondezas relataram aos frades que haviam visto a montanha do Alverne em chamas por cerca de 1 hora, tanto que temiam que um grande incêndio ou naquela montanha ou que o pôr do sol já tivesse acontecido antes do costume. São Boaventura de Banhorédio escreveu:
Certa manhã, ao se aproximar a festa da exaltação da Santa Cruz, enquanto rezava na encosta da montanha, pela festa Santa Cruz, viu a figura de um serafim, um anjo com 6 asas, tão brilhante quanto ígneas, ou seja, flamejantes, descendo da sublimidade dos céus. Ele, com voo muito rápido, mantendo-se pairando no ar, aproximou-se do homem de Deus. E então apareceu entre suas asas a efígie de um homem crucificado, que tinha nas mãos e pés estendidos e cravados na cruz as marcas da paixão. 2 asas subiram acima de sua cabeça, 2 se espalharam para voar e 2 velaram seu corpo inteiro. Com aquela visão, ele ficou muito surpreso, enquanto alegria e tristeza inundaram o seu coração. Ele ficou encantado com a atitude gentil com que se viu olhado por Cristo sob a figura do serafim, um anjo arcângelo. Mas vê-lo cravado na cruz perfurou sua alma com a espada dolorosa da compaixão. Francisco ficou maravilhado com aquela visão tão misteriosa, ciente de que a enfermidade da paixão não poderia coexistir com a natureza espiritual e imortal do serafim. Mas a partir dali, ele finalmente entendeu, por revelação divina e propósito, pelo qual a providência divina havia mostrado aquela visão ao seu olhar, isto é, fazê-lo saber de antemão que ele, o amigo de Cristo, estava para ser transformado na imagem visível do Cristo crucificado, não pelo martírio da carne, mas mediante um incêndio do Espírito. E foi assim que o próprio Jesus, em sua aparição, esclareceu a Francisco o significado desse prodígio. Sabes o que eu te fiz? Eu lhe dei os estigmas, que são sinais da minha paixão, para que sejas meu porta-estandarte. E desde o dia da minha morte desci ao limbo, e todas as almas que lá encontrei desenhei em virtude desses meus estigmas. E assim eu admito a ti, Francisco, que todos os anos, no dia de tua morte, vás ao purgatório, e todas as almas de tuas 3 ordens, isto é, os menores, as irmãs e os terciários, e também os outros que serão no mundo teus devotos, que ali encontreis, deles retirais em virtude de teus estigmas os homens para a glória do céu, para que me conformais na morte como estás em vida. São Boaventura continuou que ao desaparecer a visão deixou no coração do santo um ardor admirável e sinais igualmente maravilhosos que ele deixou gravado na sua carne e imediatamente, de fato, nas suas mãos e pés. Começaram a aparecer marcas de pregos, cravos, como as que ele observara pouco antes na imagem do crucificado. As mãos e os pés bem no centro podiam ser vistas pregados nos cravos. As cabeças dos cravos projetavam-se na parte interna das mãos e no dorso dos pés, enquanto as pontas projetavam-se do lado oposto. As cabeças nas mãos e nos pés eram redondas e negras, e as pontas, por outro lado, alongadas, dobradas para trás, como se rebitadas, e saíam na própria carne, projetando-se como sobre o resto da carne. O lado direito parecia perfurado por uma lança e coberta por uma cicatriz vermelha que muitas vezes emanava sangue sagrado, ensoprando a batina e as vestes íntimas de Francisco. Ainda a propósito dos sinais da paixão, o primeiro biógrafo do santo, Tomás de Celano, na sua primeira vida de São Francisco, argumentou que foi maravilhoso ver o centro das mãos, dos pés, não os orifícios dos cravos, mas os próprios cravos formados de carne, cor de ferro, e o lado roxo do sangue do santo de Assis. E esses estigmas do martírio não assustavam ninguém, mas conferiam respeito e veneração, como pedras negras num pavimento cândido. E não obstante as extensas descrições e relatos do fato
de haver inúmeras testemunhas oculares dos estigmas, não pôde deixar de causar estranheza o fato de que a bula de canonização de São Francisco, a 19 de julho de 1228, Mira Tirca Nós, datando de apenas 2 anos após sua morte, não faça nenhum aceno ao fato tão extraordinário, por tantos testemunhado, e que simplesmente seja ignorado. E na verdade, não faltaram disputas e objeções por parte de alguns contemporâneos, considerando aqueles sinais impressos na carne do padroeiro da Itália fruto de fraude. O próprio Papa Gregório IX, antes de proceder à canonização de Francisco, parece ter tido algumas dúvidas sobre aquele acontecimento prodigioso. É sempre São Boaventura, no capítulo Sua Legenda Maior, dedicado ao poder milagroso dos estigmas do Poverello, quem fala dele. Ele escreve que o Papa Gregório IX, de feliz memória, a quem o santo profetizou a eleição para a cátedra de Pedro, tinha no coração, antes de canonizar São Francisco, dúvida sobre a ferida de seu lado. Pois bem, uma noite, como o próprio prelado disse aos prantos, São Francisco apareceu-lhe em sonho que, com uma face bastante severa, censurou-o por aquelas hesitações e, erguendo bem o braço direito, descobriu a ferida e pediu-lhe um frasco para coletar o sangue que jorra do lado. O sumo pontífice, em visão, entregou o frasco solicitado e viu-o cheio até a borda com sangue vivo. Desde então ele foi inflamado por grande devoção e zelo, muito fervoroso por aquele sagrado milagre, a ponto de não poder suportar que alguém ousasse, em seu orgulho ou presunção, desconsiderar a realidade daqueles sinais radiantes, sem reprová-lo duramente. Este episódio foi recordado com maestria por Giotto nos afrescos da Basílica Superior do Santo de Assis. A Igreja, no entanto, após julgamento maduro, com 9 bulas papais de Gregório IX, Alexandre IV e Nicolau III, defendeu a realidade dos estigmas, sem, no entanto, expressar uma interpretação definitiva do fenômeno, quando já a gênese é sobrenatural e deriva do amor. Não é por acaso que um doutor da Igreja, São Francisco de Sales, em seu Tratado do Amor de Deus, relacionou os estigmas do santo com o amor da compaixão por Cristo crucificado, afirmando que esse último transformou a alma do Poverello em um segundo crucifixo. São João da Cruz acrescentou que os estigmas são a manifestação e consequência da ferida do amor de Deus, que é necessária para uma intervenção sobrenatural para os tornar visíveis. E a Igreja reconheceu o caráter extraordinário do fenômeno ocorrido em 1224, estendendo como sinal privilegiado concedido por Cristo ao seu humilde servo de Assis, também do ponto de vista litúrgico, ao serir o aniversário no calendário. E o Papa Bento XI concedeu à ordem franciscana e a todo o orbe católico celebrar essa memória todos os anos, a 17 de setembro. No Brasil, temos o grande santuário de São Francisco das Chagas, no Canindé. Que São Francisco interceda por todos nós. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.